Graça e paz, irmãos. Boa noite. Estamos aqui hoje no canal Palavra Revelada, né? Deus tem uma palavra para o meu, para o seu coração nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Né? O Senhor aqui tinha convocado os 12 apóstolos para que cumprissem a missão de pregar o Evangelho ao mundo. Né? E Jesus disse: olha, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, de autoridade, né? Para poder executar a obra do Senhor. Ali ficaram mais de 120 irmãos no cenáculo orando. Aí a Bíblia nos diz que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa, e viram entre eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos começaram a falar em línguas estranhas, né, conforme o Espírito de Deus lhes concedia que falassem. Depois do derramamento do Espírito Santo do Pentecostes, eles estavam preparados. Mas antes disso, o Senhor mandou que eles ficassem em Jerusalém. E o Senhor disse: olha, mas recebereis poder. É interessante que quando Jesus estava na terra, cumprindo o seu ministério, aonde Jesus ia, os demônios eram expulsos, as pessoas eram curadas, o paralítico andava, o cego enxergava. Milagres aconteciam, milagres extraordinários. Até o morto Lázaro ressuscitou. Por quê? Porque de fato Jesus, ele veio com essa missão. E ele disse que ele faria, que aqueles que crescem nele fariam as obras que ele fez e maiores ainda fariam. Então, para nós termos essa autoridade, para nós podermos executar essa tarefa para o Senhor com liberdade, com clareza, nós temos que ser revestidos do poder de Deus. Poder. Você tem que ter poder. Poder vem de autoridade, vem de relevância, vem de influência. Uma pessoa que ela tem poder, ela tem influência sobre pessoas. Ela tem influência sobre circunstâncias. Mas o poder espiritual te dá autoridade contra Satanás e os seus demônios. Te dá autoridade sobre as enfermidades, para você orar e o Senhor curar. Te dá autoridade para que você decrete vitória na vida das pessoas e elas prosperem, as portas sejam abertas. Deus nos deu poder. E o interessante é que o Senhor, para nós recebermos essa virtude, nós temos que ter uma vida de jejum e de oração. Quantos de nós não queremos pagar o preço do jejum e da consagração? Quando você jejuma, quando você ora, você está buscando esse poder, essa autoridade para a tua vida. Você está fazendo como 120 irmãos estavam ali no cenáculo orando. Estavam buscando o cumprimento da promessa de Deus depois do Pentecostes. E Deus quer que você busque esse poder, essa autoridade, que você ore, que você consagre a tua vida ao Senhor. Quem sabe você já parou de orar já faz muito tempo e Deus quer que você se envolva na oração, no jejum, na consagração. Que você estude a palavra de Deus, para que os sinais dele venham acompanhar a tua vida, para que você tenha poder e autoridade. Sabedoria espiritual. Quando você recebe poder, você recebe sabedoria, capacidade espiritual para ministrar, para pregar e para influenciar pessoas na tua igreja, no teu trabalho, na faculdade, na tua empresa. Deus quer te usar com autoridade, Deus quer te usar com poder, para que você convença as pessoas, porque quem convence não é a sua palavra nem a minha, mas o Espírito de Deus que está sobre você que vai convencer. E quando você tem esse poder, você abre a tua boca, o Espírito Santo convence. E a pessoa se arrepende, e a pessoa é transformada, a pessoa tem a sua vida mudada, porque ela recebeu essa virtude, esse poder do Espírito que veio do alto sobre a vida dela. Deus quer que você busque esse poder. Poder também para quê? Sinais de Deus acompanham a sua vida e o seu ministério. Aonde você vai, Deus vai batizar com o Espírito Santo,
o Senhor vai curar, o Senhor vai salvar almas, porque os sinais seguirão os que creem. Esse poder vai acompanhar a tua vida. Aonde você for, você fará a diferença através desse poder. Também nós vemos que nós temos que ter uma leitura constante da palavra. Não adianta nós falarmos de algo que a gente não conhece. Falarmos de poder, mas não sabemos nada sobre poder, né? Sabemos que Moisés, no Velho Testamento, foi o homem que Deus mais se manifestou com poder. A Bíblia Sagrada inteira, né? Onde Deus mais se revelou com sinais e prodígios. As 10 pragas do Egito, né? Deus fez com que Moisés ele estendesse a vara e abriu o mar vermelho. Nós vemos também lá no início, lá, quando Moisés solta a vara, ela vira uma cobra, engole as cobras de Janes e Jambres. Então nós vemos que Deus deu autoridade e poder para Moisés. E Deus também quer dar autoridade e poder para nós no tempo da graça. Aquela era a época da lei. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E hoje Ele nos dá esse poder. Nós temos que buscar essa autoridade. Deus quer te usar para operar milagres, para operar sinais. Mas é necessário você buscar esse poder. E o interessante é que quando nós recebemos poder e autoridade, nós temos poder e autoridade para orar e os demônios serem expulsos e as pessoas serem curadas. Uma certa feita, eu estava com um amigo meu que era pastor, eu não era pastor ainda, e a gente estava pregando a palavra de Deus em um determinado local. De repente manifestou um demônio na vida de uma moça, e aquela moça saiu rastejando como se fosse uma cobra, e ela ia entre as cadeiras da igreja, ia quebrando as cadeiras da igreja. O interessante é que o pastor daquela congregação, ele tentou expulsar aquele demônio, mas ele não tinha poder, ele não tinha autoridade. E o diabo não respeitou a autoridade dele. E ali, aquele pastor, meu amigo, pediu para me ministrar, eu coloquei a mão, ainda bem que eu estava debaixo de oração, de consagração, e aquele demônio, aquela legião foi expulsa. Eu falei, sai em nome de Jesus, e aquela mulher foi liberta. E para a glória de Deus, ela recobrou a sua consciência, ela voltou ao normal. O pastor ali, infelizmente, ele passou vergonha porque ele não estava preparado. Você já imaginou? Manifestar um demônio na sua igreja e você não está preparado? Você está pregando um local, manifesta alguém endemoniado e você não tem autoridade para expulsar aquele demônio. Uma certa feita eu estava na cidade de Pedreira. Essa cidade foi Cosmópolis que eu estava com esse meu amigo. Mas eu estava em Pedreira também. Meu tio estava inaugurando ali uma igreja do ministério dele. E tinha uma mulher que ela foi mãe de santo fazia muito tempo. Ela tinha aceitado Jesus e manifestavam vários demônios, várias legiões na vida dela. E aquela mulher manifestava constantemente. Nesse dia, o Senhor falou para mim, vá orar. E o meu tio me convidou para pregar. Falou, você vai pregar hoje. Eu fui orar e fiquei 4 horas em oração. Deus falou, fique esse período. Eu não entendi o porquê. Mas eu me revesti de poder e de autoridade. Porque nós temos que estar preparados. Eu orei. Deus me deu uma palavra. E antes de começar o culto, antes de estar ministrando a palavra no meio do culto, essa mulher manifestou com vários demônios. Novamente, eu vi o pastor, que era o pastor daquela ovelha, que havia ido na inauguração da nossa igreja, né? Estava ali presente, tentava expulsar o demônio e não obedecia. E eu coloquei as mãos e aquele demônio saía. Eu falava, está amarrado, e o diabo obedecia. Deus me deu poder e autoridade. E eu consegui manietar aquele mal. E ali fui ministrar a palavra de Deus. Deus falou poderosamente, me usou naquele dia. E no outro dia, os irmãos nos chamaram para a gente orar por aquela mulher. E ali foi uma batalha, irmãos. Entrava um demônio, saía outro. Entrava um demônio, saía outro. Ela vomitava obras de feitiçaria. Mas para a glória de Deus, aquela mulher foi limpa, foi liberta. Mas se eu não tivesse debaixo de oração e de jejum, eu não teria autoridade para expulsar aquele demônio. Então nós mexemos com o mundo espiritual. Quando você ora, quando você jejuma e quando você lê a palavra e santifica a tua vida, você tem autoridade, você tem poder. O interessante é que Jesus falou, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aonde vocês se apresentarem como os meus ministros, vocês serão as minhas testemunhas. Por quê? Porque quando você orar, eu vou curar.
Quando você orar, eu vou libertar, os demônios vão se manifestar e você vai expulsar os demônios. Você vai orar e as portas de emprego vão abrir, a prosperidade vai acontecer na vida daquela pessoa. Eu operarei milagres através da sua vida, vou te usar nos dons de revelação, de profecia. Então quando você tem poder, você tem autoridade, os sinais te seguem. E as pessoas falam, de fato, esse é um cristão que anda lado a lado com Jesus. Esse é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus, porque os sinais acompanham a tua vida, é evidente que vai acompanhar a sua vida. Deus quer nos dar poder, meus irmãos, nessa noite. Não importa se você tem 5 dias de cristão, um dia de crente. Se você tem um mês, se você tem um ano, se você tem 10 anos, 20, 30, não importa. Ainda há tempo de você buscar esse poder. Essa fonte é uma fonte inesgotável. E Deus, Ele quer te encher dessa glória, dessa unção, dessa virtude. Deus quer te usar de maneira poderosa e sobrenatural. Aqui os discípulos estavam buscando esse poder, buscando essa autoridade. Poder é domínio. Quando você tem poder, você domina na autoridade do Espírito, sem servidão, e as pessoas te obedecem, as pessoas te respeitam. Os demônios respeitam a sua autoridade. Os demônios, eles saem das pessoas. Aquele problema, ele é solucionado porque você tem autoridade espiritual. Uma certa feita, Jesus, os discípulos estavam tentando expulsar o demônio de um rapaz. O demônio caía na água, era lunático, caía no fogo, muitas vezes. Ele sofria de epilepsia. E ali o pai daquele menino procura Jesus. E fala, olha, eu chamei os teus discípulos para expulsarem esse demônio. E eles não conseguiram expulsar. Jesus falou, homens de pequena fé. Esta casta, aí Jesus vai lá, expulsa aquele demônio, aquele rapaz é liberto, né? Os discípulos ficam constrangidos porque eles não tinham aquela autoridade ainda, né? Eles iam ter futuramente, mas não tinham, porque não tinham buscado. E Jesus, detalhe, tá? Jesus passou a madrugada inteira orando. Então Jesus, apesar de ser filho de Deus e ser o próprio Deus, mas ele cumpriu o papel, ele estava orando. Então ele orou a madrugada inteira, quando os discípulos não oraram. Então por isso que não tiveram aquela autoridade. Aí os discípulos chegaram para Jesus, Jesus, por que o Senhor conseguiu expulsar aquele demônio e nós não conseguimos? Porque a casta de demônios, que só sai com jejum e com oração, ou seja, tem espécies de demônios, de legiões, que só sai, meu amigo, se você tiver poder, se você tiver autoridade, se você tiver unção de Deus para expulsar aquele demônio. E como você conquista isso? Através da oração, através do jejum, através da consagração, através de uma vida de renúncia e de abnegação. Deus te usa com poder e com autoridade. E aqui você vai ser testemunho ocular de Cristo. Aonde você estiver, aonde você chegar, as pessoas verão que você é uma testemunha, porque os sinais vão acompanhar a tua vida, o teu ministério. Essa é a palavra revelada para você hoje. Busque poder, porque Deus quer te usar com poder e com autoridade. Deus abençoe a todos.